Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Audiobook de Valor. Você está ouvindo uma narração amadora, autodidata, de Edson Souza. E o propósito do canal aqui é compartilhar conteúdos relevantes de empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Estou com um exemplar em mãos e farei uma releitura do conteúdo do livro. Então, abordaremos o capítulo 5, Inteligência Estratégica Elevada. Companhias que dispõem de inteligência moderada reconhecem e resolvem seus problemas estratégicos. Empresas realmente inteligentes os criam. Elas nunca estão satisfeitas e estão sempre mudando, o que nos torna dominantes enquanto espécie não é a nossa capacidade de resolver problemas. Os chimpanzés são bons nisso também, bem como os corvos e os golfinhos. Nossa força está em nossa faculdade de pensar e de nos comunicarmos de maneira abstrata, de ir além do aqui e agora e imaginar futuros alternativos. Em nossa melhor forma, somos naturalmente curiosos, sempre procurando melhorar o que estamos fazendo, enquanto nos deleitamos com ideias completamente novas. Mas como podemos aproveitar esse comportamento para estimular mudanças estratégicas? Como lidar com todos os problemas criados pelo comportamento humano? De onde vem a capacidade de gestão? De que modo podemos acessá-la? Este capítulo pretende responder a essas perguntas. A mentalidade da mudança. Muitos executivos sêniores consideram a mudança estratégica como algo, primeiro, muito caro. Segundo, que exige muito tempo da alta administração. Terceiro, que apenas deve ser contemplada periodicamente. E quarto, que deve ser adiada, até que se revele absolutamente necessária. Mas enquadrar o problema desse modo transforma-o em uma profecia autorrealizável. O atraso encerra a consequente mudança porque acumula tarefas e questões que precisam ser resolvidas. Enquanto isso, recursos que poderiam ter sido investidos no projeto e no segmento de uma nova direção estratégica são desperdiçados em correções táticas, erros caros que teriam sido evitados com um pouco de reflexão estratégica. Ao mesmo tempo, a capacidade da organização em realizar alterações diminui em virtude da falta de prática. Empresas que enfrentam dúvidas a respeito de quando devem mudar correm o risco de demorar muito para fazê-lo, o que pode levar a consequências fatais, uma vez ultrapassado o ponto crítico em que o tamanho da mudança necessária excede a capacidade da empresa para executá-la. É apenas questão de tempo até que a organização vá à falência. Mas em empresas de QI estratégico elevado, a questão a respeito de quando realizar a mudança não é relevante, pois elas estão sempre mudando. Os conceitos de estrutura velha e estrutura nova simplesmente não lhes fazem sentido. Para elas, existe apenas a estrutura de mudança, criando problemas sistematicamente insatisfeitas. Os criadores de problemas nunca estão satisfeitos. Eles estão sempre procurando maneiras de melhorar sua estratégia atual e de construir maior vantagem competitiva. A Walmart e a Walmart entraram no negócio de varejo de descontos nos Estados Unidos em 1962 e foi a Walmart que inicialmente demonstrou
ter um claro modelo de sucesso. No prazo de uma década, a companhia espalhou suas lojas por todo o país e tornou-se 20 vezes maior que a Walmart. Porém, enquanto a Kmart continuou com seu modelo de negócio, a Walmart foi melhorando com enorme rapidez, sempre aprendendo com a concorrência e gerando novas ideias, muitas vezes vindas de seus funcionários de linha de frente. Embora a Walmart tenha tido um início mais lento, a empresa se tornou uma máquina de inovação, enquanto a Kmart funcionava como uma máquina de execução cega. Organizações comprometidas com a aprendizagem são, assim como a Walmart, sistematicamente insatisfeitas. Elas se recusam a aceitar um limite para o desempenho de seu modelo de negócios atual e estão sempre buscando melhorias. Elas procuram aumentar sua receita por cliente de maneira contínua, oferecendo mais valor, reduzindo os custos por cliente, aumentando a disparidade entre preço e custo e assumindo riscos para definir novas fronteiras. Elas não aceitam a noção de que qualquer melhoria na qualidade significa necessariamente um aumento dos custos e muitas vezes exigem ambos ao mesmo tempo, utilizando-se da tecnologia para auxiliá-las. Os sistematicamente insatisfeitos são benchmarkers apaixonados que estudam de maneira cuidadosa os movimentos de seus rivais. Eles copiam o que funciona e o aprimoram ao mesmo tempo em que evitam a repetição de erros. Sam Watson provavelmente passou mais tempo nas lojas Kmart que nas lojas Walmart, sobrevoando os estacionamentos do seu concorrente para verificar seus níveis de tráfego. Eles parecem paranoicos a respeito da concorrência porque, como escreveu Andy Grove, presidente executivo da Intel, em ambientes difíceis, abre aspas, somente os paranoicos sobrevivem, fecha aspas. Eles criam métricas estratégicas claras para comparar-se aos seus concorrentes diretos e estão sempre trabalhando para manter-se à frente. Todavia, eles reconhecem que seus rivais também realizam melhorias, então definem seus objetivos com base em onde esperam que seus concorrentes estejam amanhã, e não na posição que ocupam hoje. Definem a concorrência de maneira ampla, procurando sobrepujar, abre aspas, o melhor da classe, fecha aspas, de outros setores, e usam benchmarker interno para promover a competição saudável entre suas unidades operacionais. Os sistematicamente insatisfeitos levam muito a sério programas de melhoria contínua, como o Six Sigma e a gestão da qualidade total. A Danaher é um bom exemplo disso. A organização foi considerada um dos conglomerados mais bem-sucedidos e de rápido crescimento nos Estados Unidos até 2011, entregando retornos de ações entre 15% e 25% por 25 anos. No centro desse sucesso está o sistema de negócios Danaher, que ingressou o Kaizen, palavra japonesa para melhoria contínua, em tudo o que a empresa faz. A Danaher tem o cuidado de recrutar pessoas responsáveis, orientadas à obtenção de resultados e apaixonados pela melhoria contínua de si próprias, de suas equipes e da empresa. A organização insiste em rigorosos planos estratégicos de propriedade de quem os executa, convertidos em métricas específicas que são impressos e afixados em suas portas para que todos possam ver. Todos os meses, os planos são revistos. Tudo é discutido, das estratégias de longo prazo aos resultados de curto prazo. E a questão sempre colocada é, abre aspas, como podemos melhorar?
fecha aspas. A empresa desenvolveu um conjunto abrangente de mais de 50 módulos de treinamento para aprimorar seus processos, que são transmitidos pelos próprios gestores no trabalho como ação de aprendizagem. Trata-se de uma máquina de melhoria contínua, criando problemas. Destruição criativa, interrompendo o modelo, autocanibalização. Ao mesmo tempo em que impelem sua atual estratégia a novos limites, as organizações inteligentes procuram novas maneiras de competir antes que seus rivais o façam. Elas descobrem novos modelos de negócio para servir seus mercados atuais e novos mercados para aplicar seus ativos em vigor. Elas têm a coragem de se, abre aspas, autodestruir, fecha aspas, canibalizando seus negócios presentes, a fim de permitir o crescimento de novos modelos. A Walmart fez isso quando lançou a categoria Superloja em 1980. A Best Buy, apesar de líder no varejo de eletrônicos de consumo, em 2003 nos Estados Unidos, também redefiniu de que modo iria competir e introduziu seu modelo de foco no cliente, propelindo a tomada de decisão para as lojas, moldando o ambiente em benefício da empresa. Além de não aceitarem seu ambiente competitivo atual, os criadores de problemas moldam-no a seu favor. Em 1990, a Progressive Insurance, uma das 4 principais provedoras de seguros de automóveis dos Estados Unidos, alterou seu antigo e bem-sucedido modelo de operações a fim de apresentar o novo Immediate Responsive, resposta imediata, uma nova maneira de atender às chamadas de acidentes rodoviários, disponibilizando mecânicos nas estradas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para prestar o melhor serviço a seus clientes. Ao contrário de esperar semanas pelo atendimento de um mecânico, o cliente que envolvesse em um acidente de trânsito contaria com esses profissionais em minutos, e eles seriam capazes de resolver as reivindicações do cliente no próprio local. Para oferecer esse tipo de serviço, a Progressive tinha de manter uma grande frota de veículos em constante circulação, conectá-los aos computadores da sede e convencer seus mecânicos a trabalhar em turnos. Isso elevou muito os custos fixos da companhia, algo perigoso a se fazer em um mundo volátil. Mas os custos com indenizações caíram drasticamente, mais do que cobrindo os custos fixos extras. O novo modelo de negócio, Immediate Response, ajudou a reduzir 2 dos maiores custos do setor de seguro de automóveis: indenizações fraudulentas e advogados. 2 fatores eliminaram muitas despesas desnecessárias para a empresa chegar rapidamente ao local e atender os clientes com agilidade. O novo modelo de negócio era mais rentável para a Progressive, mas também fez melhorar a estrutura daquele setor. Seus principais concorrentes a copiaram, mas as centenas de empresas iniciantes desprovidas de capital que assolavam o segmento não puderam se dar ao luxo de fazê-lo. Assim, essas novas operadoras baixaram tanto seus preços que todo o setor sofreu perdas por cerca de 25 dos últimos 30 anos, mas a necessidade de uma maior estrutura para atender o mercado criou barreiras à entrada de novos concorrentes e melhorou a rentabilidade média das operadoras dominantes. Desse modo, a Progressive modelou o segmento de seguros a seu favor e aprimorou sua competitividade, mas a organização não se deu por satisfeita com o modelo Immediate Responsive e, posteriormente,
introduziu mais inovações depois de novas alterações estratégicas. A JC Decaux é outro exemplo de empresa que formatou o ambiente em benefício próprio. Sediada na França, a companhia é uma das maiores anunciantes ao ar livre do mundo. No início da empresa, seu fundador, Jean-Claude Decaux, enfrentou um grande problema. As autoridades francesas proibiram a publicidade externa nas principais estradas fora das cidades, sendo este o núcleo do seu negócio. Sua continuidade, ou seja, sua sobrevivência, estava em jogo. Ao caminhar por Paris naquela época, ele percebeu que alguém ilegalmente afixara posters em um abrigo de ponto de ônibus. Ele gostou muito daquela ideia de publicidade, um excelente lugar para se fazer propaganda para um público cativo de moradores de uma cidade de alta renda à espera de um ônibus, e também para os passageiros daqueles veículos. Ele apenas desejava que aquela intervenção fosse legal, mas depois pensou, abre aspas, por que não, fecha aspas. Ele tirou fotos dessa parada de ônibus e enviou milhares de cópias para as câmeras municipais de toda a França, prometendo construir e manter novos abrigos de paradas de ônibus em troca de direitos publicitários exclusivos por 20 ou 30 anos. Para reforçar seu ponto de vista, ele construiu uma amostra de ponto de ônibus, carregou-a na parte traseira de um caminhão e dirigiu por toda a França. Por fim, o prefeito de Lyon concordou e assim nasceu o segmento de mobiliário urbano do mercado de publicidade ao ar livre. Isso aconteceu em 1964. Apesar de muitas imitadoras, a JC Decaux é ainda a maior anunciante do mundo em mobiliário ao ar livre e continua inovando para manter-se à frente de vasos sanitários automáticos em São Francisco, Califórnia, a cabines de telefones em Londres e bicicletas em Paris. Pensando fora da caixa. Criatividade. A geração de novos modelos de negócio requer mais que habilidades analíticas. Ela exige o rompimento com o pensamento atual, uma visão que vai além do modo como a atual organização moldou seu mundo. Como disse certa vez o Prêmio Nobel de Fisiologia Albert Szent-Györgyi, abre aspas, a descoberta consiste em olhar para a mesma coisa que todos os outros estão olhando e pensar em algo diferente. Fecha aspas. Jean-Claude Decaux é um exemplo clássico dessa máxima. Ele viu algo ilegal e perguntou a si próprio como legalizá-lo. Todos os seres humanos são naturalmente criativos, mas somos habituados a suprimir nossa própria criatividade, bem como a dos outros. Quando desafiados, geramos muitas ideias, mas nosso cérebro está antenado para compará-las a nossas experiências passadas e rapidamente eliminar aquelas que não fazem sentido para nós, escolhendo soluções mais familiares. Por isso, antes de termos tido a oportunidade de refletir sobre nossas extraordinárias novas ideias, nossos cérebros já as rejeitou. Criticamos as ideias dos outros de maneira semelhante, enviando-lhes sinais negativos, tanto verbal quanto fisicamente, sem de fato pensar sobre elas. Para escapar dessa prisão mental, devemos suspender nosso autojulgamento. Existem ferramentas e técnicas de criatividade que nos permitem fazer isso, aumentando substancialmente nossa produção criativa. Discutiremos de que modo fazer isso na parte 3, Mentes Inteligentes. Os problemas com a criação de problemas. O processo de problematização pode ele próprio causar problemas. Um incansável propulsor de melhorias pode
se revelar um indivíduo degradante e quase opressivo para as pessoas. As empresas nunca satisfeitas devem ter o cuidado de identificar os objetivos de curto prazo e comemorar a sua realização. O contínuo esforço pelo aprimoramento faz parte da natureza humana, mas pode ser facilmente dominado por um sentimento de insegurança e medo. É importante fornecer uma base firme e segura para que as pessoas possam se apoiar e recompensá-las emocional e financeiramente pelo progresso alcançado ao longo do caminho. O objetivo de uma organização é viver em estado de insatisfação positiva, sempre buscando o equilíbrio entre a comemoração do sucesso e a elevação ainda maior das metas. Discutimos isso em mais detalhes na parte 3, Mentes Inteligentes. Para os insatisfeitos e criativos, um senso de direção também é importante. Nunca estar satisfeito e não saber para onde se quer ir é a minha definição para depressão, de modo a ficarem positivamente motivados e aceitarem todo o trabalho extra. Os indivíduos precisam se sentir bem a respeito de para onde eles estão indo. Da mesma maneira, a geração de montes de ideias radicais e criativas configura a receita certa para a confusão e o caos se não existir uma orientação. As pessoas devem saber para onde estão indo a longo prazo. E esse lugar deve ser atraente para elas, a fim de oferecer maior sustentabilidade. Essa orientação também deve conduzir a empresa no sentido de aumentar sua vantagem competitiva. As companhias precisam ter uma visão que crie propósito e guie suas escolhas estratégicas a respeito de que deve e do que não deve ser feito. Agora, como as empresas que aspiram se tornar estrategicamente mais inteligentes irão lidar com todo o trabalho extra gerado por esses novos problemas? Criar mais problemas é perigoso, caso a empresa não tenha capacidade extra para lidar com eles. Tudo isso pode gerar uma interrupção dolorosa. Onde a organização encontra essa capacidade? A resposta está em contar com seu próprio pessoal, distribuindo a inteligência estratégica. E como eles arcam com o custo, a mudança estratégica leva tempo e dinheiro. Como isso pode ser financiado? Agora voltaremos nosso olhar à visão, à inteligência distribuída e ao financiamento da inovação estratégica. Visão inteligente. Abre aspas. Ter visão, fecha aspas. Agora está na moda e é considerado algo motivacional. Porém, qualquer um que tenha lido declaração sobre, abre aspas, visão prospectiva, fecha aspas, sabe que elas podem variar de ideias fantásticas e superficiais a conceitos estupefacientes sobre crescimentos e metas de rentabilidade. Empresas inteligentes devem ser mais disciplinadas. Elas precisam estar comprometidas com uma visão que as force a pensar bem no futuro, que motive as pessoas a aceitar a mudança constante e que direcione a empresa a uma maior competitividade. Visão aspirante. Uma visão inteligente é aspirante. Ela estabelece uma meta muito à frente de onde a empresa está no momento. Ousar sonhar o impossível estimula a criatividade e incentiva a busca por novas oportunidades, em vez de deixar que as pessoas se contentem com simples extensões para o que a organização já realiza. Por exemplo, a Walmart sempre se esforçou para vencer a Kmart,
mesmo quando era apenas 1/10 de seu tamanho. Entretanto, quando essa diferença diminuiu, o fundador da Walmart, Sam Walton, declarou uma nova visão: construir um negócio no valor de 130 bilhões. Com uma meta tão alta, o formato de descontos da Walmart não seria o suficiente para dar conta. A organização foi forçada a encontrar novos formatos de varejo para alcançar seus atuais 400 bilhões em vendas, mais de 10 vezes o valor de vendas da Kmart. Visão inspiradora. A mudança representa trabalho duro e os empregados têm de sentir que ela vale a pena. Uma visão inspiradora ajuda a criar um senso de propósito. Como seres humanos, precisamos de propósito para nos motivar a agir. Ver capítulo 15, utilizando as necessidades humanas insaciáveis. Uma visão motivadora pinta um quadro do futuro que todos ficariam felizes e orgulhosos em alcançar. Ela promete que todos na empresa ficarão em melhor situação. Todos serão membros da equipe vencedora, mas ela também demanda uma contribuição para o bem maior, para ajudar a humanidade. Por exemplo, a Progressive Corporation, uma das 4 maiores companhias seguradoras de automóveis dos Estados Unidos, visa a, abre aspas, eliminar o trauma nos acidentes rodoviários, fecha aspas. Isso é muito mais inspirador que apenas alcançar mais lucros com a emissão de mais apólices de seguros. Uma visão inspiradora representa uma licença para mudar, para fazer ajustes de curto prazo consistentes com a visão. Se as pessoas entendem o caminho de longo prazo, a dor da mudança passa a ser mais suportável. Um senso de propósito facilita que os funcionários retomem a direção e sigam em frente após enfrentarem os solavancos da estrada. Visão fundamentada na vantagem. Porém, as visões inspiradoras e aspirante não são suficientes. Uma visão perspicaz conduz as organizações à construção de maior vantagem competitiva e lucratividade superior. As empresas que não se esforçam em sempre fazer isso tornam-se vulneráveis a ataques e, por fim, podem sucumbir. A Insurrace visa a eliminar o trauma dos acidentes rodoviários, mas de maneiras lucrativas. A companhia está sempre em busca de realizar um trabalho melhor do que a concorrência. Dirigir uma empresa em qualquer outra direção não é receita para o sucesso de longo prazo. Articulando uma visão. Articular uma visão não é tarefa trivial. Não se trata de algo que possa ser feito simplesmente levando os componentes da alta administração para se divertir durante um fim de semana ensolarado. A declaração de visão impostas de cima para baixo raramente promovem adesão. O desenvolvimento de uma visão autêntica envolve descobrir o que é realmente significativo para os funcionários de toda a organização, o que irá ressonar entre eles e levar o negócio adiante. O papel do líder é identificar as frequências naturais de ressonância da companhia e selecionar uma que também esteja nos melhores interesses econômicos de longo prazo da empresa. Caminhar pelo ambiente e ouvir é fundamental. Embora a tecnologia da informação possa ajudar, a IBM implantou um software de colaboração online chamado Buzz para obter feedback de centenas de milhares de funcionários na formação de sua visão, assim como ocorre em um órgão de tubos, carrilhão. Uma vez identificada a frequência ressonante desejada, o
objetivo é fazer com que os movimentos da organização reverberem de acordo com pressões constantes, até que alcance o bom esperado. Capacidade de mudança, inteligência distribuída. A geração de uma série de novas oportunidades para a mudança estratégica preocupa alguns executivos sêniores. Seu temor inicial reside no fato de que terão de imaginar as oportunidades. Todavia, o próprio pensamento a respeito da execução da tarefa já é suficiente para criar pânico. Pensar até é fácil. Agir leva muito mais tempo e demanda muito mais esforço. Mudanças estratégicas exigem muito tempo do alto escalão. A superação desses medos requer a construção de auto-mentalidade comum aos executivos sêniores. A perspectiva, comando e controle de toda a mudança estratégica deve ser conduzida a partir do topo. As empresas inteligentes distribuem a responsabilidade pela mudança estratégica por toda a organização. Desse modo, o papel da alta administração deixa de ser o comando e passa a ser a formatação de um contexto efetivamente envolva todos na agenda de mudança estratégica. Existem diversos argumentos para envolver as equipes da linha de frente no desenvolvimento e na adaptação da estratégia. Muitas vezes, a necessidade de mudança é primeiramente visível na linha de frente, que está muito mais perto dos clientes e concorrentes do que da sala de reuniões. Portanto, é importante que a linha de frente esteja de olhos abertos ao que pode representar um problema estratégico, de modo que possa manter a alta administração informada. Além disso, os funcionários da linha de frente, invariavelmente, são encarregados de executar todas as mudanças, e eles se mostram mais motivados em realizar um trabalho melhor quando entendem por que estão sendo solicitados a mudar. Por fim, considerando que leva muito tempo para que os sinais da mudança ascendam a escada hierárquica e as instruções para a mudança retornem para as bases, e também o fato de que existe ampla oportunidade de ocorrência de mal-entendidos em todo esse caminho. Por que não encurtar o círculo desse processo e deixar que a linha de frente faça uma parte dele por si própria? Se a autoridade por pequenas mudanças é delegada à linha de frente, a alta administração fica livre para lidar com questões maiores. Desse modo, a inteligência estratégica é distribuída por toda a organização. A Wally Foods Markets, maior cadeia de supermercados de produtos orgânicos nos Estados Unidos, tem feito isso em suas lojas. Uma das razões para o sucesso da Wally Foods está na oferta das mercadorias desejadas por seus clientes locais, mas que são altamente diferenciadas de quaisquer outras em oferta em concorrentes próximos. Isso proporciona margens altas, mas significa que cada loja deve adaptar-se rapidamente às mudanças locais em relação às necessidades dos clientes e aos movimentos concorrentes. Em vez de tentar gerir essa ação a partir do centro, a Wally Foods coloca o poder de decisão nas mãos do pessoal da loja, permitindo a eles escolher o que estocar, a maneira de exibir essa mercadoria e até mesmo, em alguns casos, onde adquiri-la. Portanto, ao executar suas funções, cada departamento da loja opera como seu próprio centro de lucros. Os dados são amplamente compartilhados para ajudar os departamentos a aprenderem uns com os outros, e os membros da equipe visitam outras lojas a fim de transferir o know-how que não é captado no sistema de informação. Desse modo, a Wally Foods compartilha o fardo de
responder ao ambiente competitivo por todo seu sistema. Mas isso só é possível com uma estrutura muito diferente da qual normalmente é implantada por grandes supermercados. Voltaremos a Wally Foods quando discutirmos estruturas de apoio à estratégia inteligente, na parte 2, estrutura inteligente. A Capital One gera e testa mais de 50 mil novas ideias de produtos de cartão de crédito por ano, cada um necessitando de trade-offs, concessões ou contrapartidas entre o marketing, a gestão de risco e as operações. Essas decisões são tomadas nas salas dos executivos, mas pelas equipes comerciais da linha de frente. As regras que orientam os direitos de decisão dessas equipes são claras e suas ações são monitoradas com cuidado, mas elas têm o poder de decidir sobre quais grupos de clientes e de produtos operar. Enquanto isso, a alta administração investe seu tempo em outras questões estratégicas, resoluções como a consideração de mudança de negócio para financiamento de automóveis ou banco de varejo são realizadas pela liderança sênior. Ao delegar as escolhas estratégicas menores às equipes comerciais, os líderes ficam livres para buscar operações maiores e novos modelos. A Capital One especifica a maneira de execução da maior parte de suas novas ideias. Mas nem sempre precisa ser assim. Quando as ideias são geradas na linha de frente, seus próprios funcionários são encorajados a se organizar e a projetar novos processos para implementá-las. Eles podem elaborar sobre as habilidades demandadas e se comprometer com o seu próprio treinamento, identificar métricas que fazem sentido e sugerir recompensas por alcançar suas metas. Todas essas questões são discutidas com a gerência sênior, mas a maioria do trabalho é realizada na linha de frente. Este é o perfil de uma companhia autoadaptável, de QI estrutural elevado, que discutiremos em mais detalhes na parte 2, estrutura inteligente, financiando a inovação estratégica, pensando e agindo ao mesmo tempo. Toda essa mudança estratégica custa muito dinheiro. Como as organizações que estão sempre mudando pagam por isso, quanto mais praticam, mais experientes se tornam, de modo que os custos diminuem e a eficácia se eleva. Conforme descrito no capítulo 4, Inteligência Estratégica Moderada, a mudança estratégica é um processo complexo, caro e demorado. Mas a boa notícia em relação a processos complexos é que eles oferecem muitas oportunidades de reengenharia. Quando geridos de modo eficaz, mais vezes se repetem, menores se tornam seus custos e, mais rapidamente, seus resultados são alcançados. Uma vez que a curva de aprendizagem é íngreme para atividades de conhecimento intensivo, os ganhos são significativos. Uma empresa que tenta uma grande mudança estratégica somente a cada 5 anos sempre se verá no topo da curva de aprendizado, ou seja, começando tudo de novo. Como a maioria dos executivos muda de emprego com mais frequência que a cada 5 anos, toda vez que experimentam a estratégia, eles estão em uma nova posição e fazendo-o pela primeira vez. Isso pode ser descrito como, abre aspas, incompetência projetada, fecha aspas. As companhias que passam pelo processo de mudança estratégica com mais frequência investem mais nos primeiros anos, mas não demora muito para que comecem a registrar mais e melhores alterações a custos mais baixos. Conforme a empresa se aprimora e se torna mais rápida, o processo se transforma em
um ciclo contínuo de pensamento estratégico e de ação, ao ponto em que os dois se fundem e a empresa passa a atuar somente de maneira estratégica, pensando e agindo ao mesmo tempo. Desse modo, a organização atinge o maior alto nível de inteligência estratégica. A Danaher revisa mensalmente as estratégias de suas unidades de negócios como parte de sua, abre aspas, revisão de desdobramento de políticas, fecha aspas, da tradução literal do japonês Hoshin Lani, luz orientadora. Fornece mais insights a respeito do significado dessas revisões, os resultados financeiros, as métricas de desempenho operacional, as iniciativas de grande mudança e os objetivos estratégicos são todos parte do mesmo diálogo. Não existe separação entre a formulação e a implementação, entre o pensamento e a ação, criando uma máquina de inovação. Cada uma das novas ideias da Capital One é tratada como um empreendimento. Qualquer indivíduo pode gerar uma ideia, e se ele achar que ela é boa o suficiente, pode procurar outros funcionários para formar uma equipe de negócios a fim de testá-la. Os papéis e as responsabilidades de cada membro da equipe de negócios são predefinidos. Os processos que irão utilizar são específicos. As pessoas são recrutadas e treinadas com essa atividade em mente. E a maneira como são avaliadas e recompensadas as estimula a buscar direções estratégicas vencedoras. A Capital One não gere uma empresa de cartões de crédito. Ela administra uma máquina de inovação estratégica, projetada para buscar mais clientes rentáveis de cartões de crédito. Grande parte do trabalho rotineiro da Capital One foi automatizado, mas de maneira a apoiar, não de impedir as mudanças. Para que isso seja possível, a tecnologia da informação é um elemento crítico. Basta imaginar o desafio que um operador de call center enfrentaria na Capital One sem o apoio da tecnologia. Um cliente que telefona para a companhia pode estar participando de qualquer um dos seus 50 mil testes. Impossível memorizar todos eles. Encontrá-los em um manual levaria muito tempo. Em vez disso, o operador recebe automaticamente um roteiro em sua tela, que foi selecionado para atender ao perfil do cliente e antecipar suas necessidades. O papel da alta gestão na Capital One não é gerar novas ideias de cartão de crédito ou solucionar novos e mais atraentes segmentos de mercado, mas criar a plataforma que incentive outros a fazê-lo. Construir uma máquina de inovação estratégica é o mesmo que criar qualquer fluxo de inovação. A primeira fase é a geração de ideias. A boa notícia é que não há limite para o número de ideias que os membros de uma empresa serão capazes de gerar quando motivados a fazê-lo. Se o processo é aberto a pessoas que não trabalham na empresa, então essa fonte se expande dramaticamente. Mas nem todas as ideias são boas. Por isso tudo deve passar por um primeiro filtro de teste para que seu potencial seja avaliado. Por isso são necessários recursos. Portanto, é importante investir o suficiente para conseguir lidar com o fluxo de ideia. Aquelas que passam pelo primeiro estágio são submetidas a testes mais rigorosos, que proporcionam uma melhor avaliação da oportunidade. As ideias mais atraentes passam para a fase seguinte e então para a próxima, dependendo de quantas fases foram concebidas no fluxo. Cada etapa fica mais dispendiosa
Então, um número significativo de ideias deve ser eliminado em cada estágio. É importante não deixar que muitas prossigam porque a disponibilidade de recursos é limitada para cada ciclo. O suporte a um número exagerado de ideias divide muito esses recursos, reduzindo a probabilidade de sucesso. As empresas farmacêuticas são especialistas nisso, mas todas as companhias inteligentes precisam ser. Por fim, as ideias que passaram por todas as provas são realmente lançadas no mercado. O fluxo de inovação estratégica da Capital One é relativamente simples. Qualquer um pode gerar uma ideia e o primeiro passo para sua avaliação é juntar uma equipe de negócios para analisá-la. Se a ideia passar pela avaliação em papel, ela é testada no mercado. Se passar no teste de mercado, ela é lançada. Em seguida, a sugestão é mantida no mercado até que seu desempenho decline a um certo limiar. Então, ela é removida. Autofinanciamento. Torne a mudança estratégica, abre aspas, grátis, fecha aspas. O financiamento da inovação estratégica é uma questão importante, pois exige o investimento em muitas experiências, das quais várias terminam em fracasso. O objetivo das ideias vencedoras deve ser maior que apenas cobrir os custos de todas as que fracassaram. Desse modo, o fluxo se torna autossustentável. Este não é um conceito estranho aos setores de eletrônicos ou farmacêuticos. Ele é chamado de pesquisa e desenvolvimento. No entanto, algumas organizações cometem o erro de financiar a pesquisa e desenvolvimento como uma despesa facultativa, quando, na verdade, se trata de um investimento no futuro. Cortar o financiamento hoje gera consequências graves no amanhã. Em serviços de varejo e financeiros que investem menos em novas ideias, o fluxo de inovação é um conceito menos familiar, mas os princípios são claros. O propósito do fluxo de inovação estratégica é identificar maneiras de tornar a empresa mais valiosa. Já o objetivo das ideias vencedoras é mais que apenas cobrir os custos das ideias que não deram certo. Se esta disciplina for seguida, a inovação estratégica se torna grátis. Nem sempre é fácil para os líderes investir em novas ideias. Os acionistas, muitas vezes, veem com ceticismo os investimentos em autodestruição criativa, especialmente se a organização está sob pressão por lucros. Em face de um futuro incerto, eles muitas vezes votam pelos lucros de curto prazo, em vez de investirem em novos modelos de negócios. Por isso é importante experimentar novas ideias quando as coisas estão indo bem, em vez de esperar até que os problemas surjam. Se hoje a empresa gera lucros suficientes para cobrir os custos da inovação estratégica para o futuro, enquanto ainda encanta os acionistas, então o futuro da organização está mais seguro. Gerenciando o portfólio de inovação estratégica. As iniciativas estratégicas possuem diferentes perfis de risco e retorno. É normal que o aprimoramento das vantagens competitivas atuais forneça retorno a um risco relativamente baixo, mas os programas de redução de custos têm mais possibilidade de gerar bons resultados que o aumento da diferenciação. As empresas que procuram ser mais criativas assumem um risco mais elevado, embora seu potencial de retorno possa ser muito maior. Nessa categoria, criar novos modelos de negócios para atender clientes atuais é bem menos arriscado que utilizar os ativos circulantes para atender novos mercados, pois entender o cliente é algo extremamente importante para
o sucesso do negócio. Quando os projetos apresentam riscos reduzidos, a empresa simplesmente precisa priorizá-los e planejar quando irá realizá-los. Projetos de baixo custo e de elevado retorno são fundamentais para estimular o desempenho e ajudam a financiar a inovação estratégica. Eles não necessitam de um fluxo de inovação para gerir o processo. Projetos de risco e de retornos elevados, os encantamentos necessitam de uma abordagem de portfólio e de um fluxo de inovação para garantir que apenas as melhores ideias sigam adiante. Projetos de baixo custo e retorno reduzido muitas vezes representam somente distrações, são facilmente realizáveis, mas verifica-se um grande desperdício de recursos. As companhias devem se concentrar em iniciativas de maior retorno. Finalmente, projetos de alto risco e de baixo retorno são desastres que devem ser evitados em todos os momentos. Por exemplo, não faz sentido lançar novos produtos que os concorrentes possam facilmente copiar e, inclusive, torná-los melhores. Orientado para o sucesso estratégico. Se as organizações desejam manter seu pessoal totalmente comprometido com a mudança estratégica contínua, então elas devem pagar por isso. Isto significa o realinhamento das recompensas a cada mudança de estratégia. Porém, isso é muito fácil de dizer que fazer. Na melhor das hipóteses, a mudança dos sistemas de recompensa é uma questão politicamente sensível. Por isso, a ideia de constantes alterações nas recompensas para atender a novos objetivos estratégicos podem se revelar bastante assustadora. Veja no capítulo 8, Arquitetura Formal. As empresas inteligentes procuram inverter essa lógica. Em vez de ajustar as recompensas para alinhar as pessoas às propostas de mudança estratégica, as empresas criam recompensas e estimulam as mudanças. Se o sistema de recompensas estimula as pessoas a melhorarem a estratégia, então sua probabilidade de mudança frequente se tornará bem menor. Mas como esses sistemas funcionam? Eles recompensam as pessoas por elevarem o VPL da organização. Muitos sistemas de recompensa tendem a se concentrar em lucros de curto prazo, enquanto o objetivo da estratégia é oferecer desempenho superior no longo prazo para construir VPL. O VPL conjuga o compromisso entre curto e longo prazos. Por exemplo, pode valer a pena investir na construção de relacionamentos com os clientes hoje, porque essa ação será amplamente recompensada com bons negócios por muitos anos, mas as estruturas de recompensa que somente premiam vendas de curto prazo não incentivam esse investimento. A recompensa baseada no VPL auxilia na resolução desse problema. A Wall Street projetou sua estrutura de preços para atrair clientes de maior VPL, que compram produtos e são mais leais. A Capital One pleiteia esses clientes. A questão é que a estratégia convencional requer escolhas claras entre os segmentos de mercado, pois alguns são mais atraentes que outros, mas a atratividade se altera. Portanto, a estratégia também deve se alterar. Se os funcionários são recompensados por procurar os segmentos estrategicamente mais atraentes, eles utilizam a estratégia na direção certa. Em virtude desse novo foco em VPL, na crise financeira do ano de 2000, a Capital One abandonou rapidamente seu modelo de negócio para clientes subprime, em busca de segmentos mais atraentes.
O alinhamento de recompensas para o sucesso estratégico é distribuído no capítulo 8, Arquitetura Formal. Estratégia como aprendizagem. As organizações inteligentes estão sempre aprendendo com tentativas e erros. Raros novos modelos de negócio surgem como flashes de inspiração, completos em seus mínimos detalhes. A Capital One possivelmente é um exemplo disso. Muito do que a empresa realizou já estava em seu plano de negócio original, mas a maioria das empresas começa com uma noção razoável do que está tentando alcançar e depois passa a buscar um caminho adequado, construindo sua ideia e adaptando-a conforme caminha. A noção original da Walmart era de que a melhor maneira de ganhar dinheiro no varejo seria vendendo mercadorias de marca, com desconto. Mas, além disso, em seu início, a companhia não tinha ideia de que estava fazendo. Construiu lojas em cidades pequenas, o que acabou dando certo porque nesses locais, a concorrência era baixa. Porém, a escolha original foi feita porque a esposa do fundador não queria viver em uma grande cidade, não por causa de um brilhante insight estratégico. No entanto, uma vez aprendida essa lição, ela tornou-se parte de seu modelo de negócios. A Walmart também foi rápida em construir seu próprio armazém de estoque e desenvolver seu sistema de distribuição. Isto também se tornou uma grande fonte de vantagem, mas a decisão foi originalmente orientada pelo fato de que os distribuidores não poderiam ou não queriam se comprometer a realizar entregas em locais remotos, em cidades pequenas. Mas, uma vez a lição foi aprendida e integrada ao modelo de negócio. Enquanto isso, a Walmart observou a Kmart com muito cuidado, copiando as coisas que funcionavam e evitando aquelas que não davam certo, usando sua principal concorrente como uma fonte de pesquisa de baixo custo. A Walmart foi um aprendiz decidido. Não se tratava de, abre aspas, tentar um monte de ideias e repetir o que funcionava, fecha aspas, o que configura um caminho de pesquisa muito caro. Ela coletou dados, procurou posições atraentes no mercado, perguntou a seus clientes o que eles desejavam. A empresa estava procurando maneiras de utilizar suas forças internas em armazenagem e distribuição com base de negócios. Mas, em última análise, tudo o que a companhia tentou foi visto e considerado como um teste. Todos sentiram prazer em utilizar o que funcionava e abandonar o que não dava certo. A aprendizagem individual requer a capacidade de refletir honestamente a respeito do desempenho e procurar feedback sobre como melhorar. Se somos incapazes de admitir nossos erros, então não podemos aprender com eles. Mas se a única oportunidade de aprendizagem fosse através do cometimento de erros, então o mundo seria muito aborrecido. Podemos aprender com cada experiência, seja qual for o resultado. Em se tratando de sucessos, é importante celebrá-los, mas em seguida perguntar, abre aspas, como eu poderia ter feito ainda melhor? Fecha aspas. Para as falhas, o objetivo é evitar repeti-las. O aprendizado coletivo sofre de muitos dos mesmos desafios que a aprendizagem individual. Quando cometem erros, em vez de refletir honestamente sobre a falha, as empresas muitas vezes se voltam para a identificação de um bode expiatório que possa levar a culpa. Poucos erros resultam das ações de uma única pessoa. Existe sempre algum grau de culpabilidade coletiva ou institucional. As organizações devem reservar tempo e refletir sobre seu desempenho, bom ou mal, a fim de identificar de que modo podem melhorar. Ainda assim, é surpreendente como os problemas táticos de curto prazo
atrapalham o pensamento estratégico. Lembro-me vividamente de acordar um dia e perceber que eu passara os últimos 6 meses apagando incêndios, sem pensar de maneira estratégica a respeito do negócio que eu estava empreendendo. Como estratégia, confesso, achei isso muito preocupante. Foi então que me comprometi com a regra dos 5%. Passar 5% do dia, todos os dias, pensando em estratégia, investir o restante do tempo em ação. A IBM se comprometeu com a regra dos 5%. Sua alta equipe de gestão passa um dia inteiro por mês falando sobre estratégia. Danaher também revisar a estratégia de todos os seus negócios uma vez por mês. Isto é caro, mas certamente a tarefa mais importante dos líderes é garantir que suas organizações estejam caminhando na direção certa. Muitos não aceitam comprometer 5% de seu tempo. A estratégia apenas vem à tona quando uma grande crise se estabelece, normalmente previsível ou durante o ciclo anual de planejamento da empresa. Isso não é o suficiente. Em um mundo em rápida mudança, não existe outra opção além de aprender rapidamente. A eficácia das estratégias permanece somente enquanto o inimigo permite. A reflexão com o fim de aprendizado é o objetivo das revisões. Pós-ações praticadas pelo Exército dos Estados Unidos. As tropas conduzem seus RPAs em todos os seus níveis hierárquicos, abordando 4 questões básicas. O que propusemos a fazer? O que realmente aconteceu? Por que isso aconteceu? O que vamos fazer da próxima vez? As tropas são treinadas para realizar essas revisões como parte de seus extenuantes exercícios de treinamento para a batalha no deserto de Mojave, na Califórnia. Trata-se de simulações maciças de reais palcos de guerra. Toda a ação é monitorada por câmeras de vídeo. Cada tiro disparado é rastreado. Por isso, quando se trata do processo de RPA, não existe lugar para se esconder. A meta para as tropas é, abre aspas, aprender a aprender em conjunto, fecha aspas, de como que consigam se adaptar velozmente a um inimigo em prática, em rápida mudança, em palcos como o Iraque e o Afeganistão. As apostas são altas. Deixar de aprender muitas vezes é fatal. Perspectivas a respeito da liderança de empresas altamente inteligentes. O objetivo das organizações inteligentes é constantemente melhorar sua estratégia para garantir sucesso no longo prazo. Mas, se a liderança da organização tem uma visão de curto prazo, isso gera um comportamento de curto prazo em detrimento do longo prazo. A permanência dos céus em seus cargos tornou-se mais curta ao longo das últimas 2 décadas. As empresas que trocam de executivo-chefe a cada 5 anos deveriam considerar manter seu céu por mais tempo e ele realizar mudanças mais rápidas. As empresas devem abandonar a mentalidade de que o trabalho de um céu é desenvolver uma estratégia, implementá-la e seguir em frente, o que leva somente à autoimposição de ciclos de contração e expansão. A tarefa mais importante de um céu é construir e manter a capacidade de mudança contínua, moldando o meio em prol da vantagem da empresa. Uma falácia comum sugere que trazer gente de fora e trocar de céu rapidamente gera mais mudanças. A maioria dos novos céus inicia em exercício com uma agenda nova e ousada, mas logo é vencida pelos guardiões do passado, especialmente quando não conhece bem a organização. Os mais cínicos tomam para si o crédito pelo que estava acontecendo e seguem em frente, ou exploram
a base de ativos da empresa para garantir um progresso aparente. É difícil mudar grandes organizações em poucos anos. Portanto, a maioria das alegações de recuperação é exagero, mas os CEOs que ficam por mais tempo conseguem implementar várias rodadas de mudança estratégica importantes. Evitam impulsionar lucros de curto prazo, à custa da competitividade de longo prazo. Aprendem com seus erros e adquirem uma profunda compreensão de como não repeti-los. Para se criar uma organização inteligente, mudar não significa redefinir constantemente as agendas, o que confunde e desmotiva, mas encorajar comportamentos em toda a organização que adotem a mudança estratégica e que busquem um desempenho cada vez melhor de longo prazo. Resumo: as inteligências estratégicas moderada e elevada são baseadas nos mesmos alicerces. Ambas exigem, primeiro, estratégia clara para o sucesso e métricas para mensurar seu progresso. E, segundo, capacidade de ajustar a estratégia quando as coisas não funcionam. No entanto, a inteligência estratégica elevada reflete uma atitude diferente quando se trata de mudança de estratégia. Organizações com inteligência estratégica moderada executam seus estratagemas até perceberem a necessidade de alterá-los. Para elas, a questão crítica é quando fazê-lo. Para as empresas de inteligência estratégica elevada, esta não é uma questão relevante, pois elas estão sempre mudando. Empresas de QI elevado nunca estão satisfeitas com o seu atual modelo de negócios. Todos na organização estão sempre em busca de melhorias estratégicas. Todos estão sempre procurando aprimorar suas ações e são motivados por objetivos elevados e inspiradores para oferecer maior desempenho, buscando continuamente aprimorar seu modelo atual, enquanto reservam tempo e recursos para testar novas abordagens radicais. Essas pessoas geram muitas opções estratégicas e desenvolvem ótimos processos de decisão para escolher entre eles. Elas procuram alinhar suas organizações continuamente e focando medidas correlacionadas ao processo, ao sucesso estratégico e recompensam aqueles que o alcançam. Esses indivíduos atuam na vanguarda, sempre preparados para mudar e aprender com a experiência. Passar de QI estratégico moderado a elevado, as empresas devem conduzir o seu ciclo de revisão estratégica de maneira mais concreta, testando rigorosamente seu modelo atual de negócio, a fim de verificar sua infalibilidade, identificando mais oportunidades de mudança e buscando outros modelos de negócios inovadores. Ao mesmo tempo, devem refinar seus processos de mudança estratégica para definir seus custos e torná-los melhores, mais rápidos e mais inteligentes. E mais importante, devem desenvolver seu pessoal e integrá-los ao processo, todos os níveis hierárquicos até a linha de frente, a fim de distribuir a inteligência estratégica para toda a organização. Então é isso. O conteúdo, o audiobook de valor que você acabou de ouvir é do livro QI Estratégico, parte 1, capítulo 5, Inteligência Estratégica Elevada. Se você gostou deste conteúdo, deixe um likezinho para fortalecer o canal. Deixe um comentário abaixo dizendo o que você achou do conteúdo. Deixe um dislike se o conteúdo não foi útil para você. Abordaremos no próximo vídeo a parte 2, Estrutura Inteligente. Então é isso. Sucesso na sua caminhada empreendedora. Um grande abraço.